Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu estou só fazendo uma conexão aqui, que é aquela que liga também a nossa aula ao YouTube, mas ela não fica pública, ela fica numa forma não listada, mas ninguém tem assistido por ela. Eu estou fazendo só como também uma espécie de backup, caso a gravação em algum momento dê algum problema. Se alguém estiver planejando acompanhar a aula pelo YouTube, me fala, porque aí então eu envio o link lá naquele e-mail também, mas a última vez ninguém assistiu, então também não achei necessário enviar antes. Bom, não sei como que foi a leitura de vocês do catecismo nesses dias, eu não falo isso como cobrança, né, mas talvez como curiosidade, né? Perceberam algumas ferramentas, talvez começaram a se sentir um pouco mais à vontade, e depois, no momento da partilha, o que aparecer de dificuldade, a gente vai conversando, tá bom? Eu vou iniciar agora o compartilhamento da minha tela. Eu estou deixando também... Cadê aqui? Colocando todo mundo na forma muda, mas vocês conseguem depois também ligar o áudio de vocês, caso queiram falar alguma coisa. Apenas confirmo se estão vendo já a minha tela. Dá um joinha aí que está ok. Ótimo. Então, deixa eu colocar aqui o F5. A gente está aqui nesse curso, os Sacramentos da Iniciação Cristã, o curso Os Sacramentos e os Mandamentos. Hoje, a gente inicia esse primeiro bloco de 3 sacramentos. Então, batismo, crisma e depois a Eucaristia. Deixa eu só ver se eu consigo deixar todo mundo no mudo. Então, como que eu organizei a nossa aula, né? Como eu falei a semana passada, então pode ser que em algum momento o que eu fale muita gente já saiba, e pode ser apenas que sirva como uma síntese ou uma chamada de atenção para algum elemento. Pode ser que a fala ela traga curiosidade, novidade, então espero que isso também funcione de qualquer modo na partilha, e aí cada um, conforme a sua condição, a sua experiência, o seu conhecimento, tem a oportunidade também de colocar as suas dúvidas. Quando a gente fala de sacramento da iniciação à vida cristã, então a gente fala desse bloco bem grande, que é o sacramento do batismo, da crisma e da Eucaristia. Deveriam ser os primeiros sacramentos que nós poderíamos receber. Tem gente que inverte bastante as coisas, né? Tem umas ordens alteradas também, porque a vida também nem sempre é tão planejável como dentro do entendimento nosso, muitas vezes. Agora, como é que a gente organiza a apresentação desses sacramentos para que seja um pouco mais didático? Então, eu separei em 2 blocos. O primeiro bloco, na verdade, a primeira parte, a gente vai olhar de uma vez só o sacramento do batismo e da crisma, e eu vou justificar por que acho interessante a gente ver junto. E depois o sacramento da Eucaristia, sempre supondo pelo menos uma olhada no catecismo, né? Não vou ficar parte por parte do próprio catecismo, mas fazendo algumas apresentações, alguns destaques. Então, quando a gente fala dos sacramentos, a gente precisa pensar nessa palavra que pode ser um pouquinho complicada de refletir, que é a sacramentalidade da Igreja. O que é isso tudo, né? Padre, não está mudando o slide, pelo menos para mim, não. Então, de novo, a semana passada aconteceu a mesma coisa, não foi? Semana retrasada, né? Então, vamos lá.
Engraçado. Mas isso mesmo, pode interromper Agora à vontade. foi. Vocês estão vendo esse daqui, né? Sacramentalidade da igreja. Então, o que a gente precisa pensar quando a gente fala de sacramentalidade da igreja? Tem várias coisas que a gente vai olhar na trajetória da conversa, por exemplo, quando dizem assim, bom, como foi que Jesus instituiu cada um desses sacramentos? Então, não vai ter nenhum momento que Jesus vai falar para os discípulos, olha, gente, hoje eu estou instituindo para vocês um sacramento chamado batismo. E a partir de agora, então, vocês vão batizar assim assado, vão chamar para ter padrinhos, precisa depois registrar num livro de batismo e assim vai. Ou então Jesus vai e diz, olha, eu vou instituir agora um outro sacramento, ele se chama unção dos enfermos, e aí vocês vão dar esse sacramento para quem estiver com risco de morte muito grande, ou então, se for uma pessoa idosa, numa situação um pouco mais delicada. Então, se você procurar isso, você não vai encontrar. O que a gente vai encontrar no comportamento de Jesus, nos seus atos, nos seus gestos, alguns momentos que a igreja ela vai reconhecer aquilo como um sacramento de Cristo. Então, são os momentos pelos quais Jesus ele age nos salvando. Então, toda a teologia dos sacramentos ela vai se desenvolver como todas as outras coisas que a gente já estudou junto, por exemplo, quando a gente fala de cristologia. A doutrina sobre Cristo ela não nasce de uma vez. Ela vai sendo gerada, explicitada, conforme a igreja ela vai passando por alguma crise, por alguma heresia. Então, há um momento em que a igreja precisa esclarecer no que ela acredita de fato. E aí você tem uma formação dogmática, você tem um texto dogmático que dá uma referência. Quando a gente fala dos sacramentos, é a mesma coisa. A palavra sacramento, ela é uma palavra latina, então ela vem do latim, ela tem um par na língua grega, que é mysterion. E quando a gente fala mysterion, por exemplo, você já remonta a ideia de mistério. E a tradução dela no latim seria sacramento. A palavra mistério para nós, na nossa língua portuguesa, e para quem lembra uma novela bem antiga, que tinha uma senhorinha que falava mistérios, né? Ela tem um sentido muito negativo. Ela indica assim, só o que a gente não sabe, só o que a gente não conhece. E essa palavra, na língua latina, como na língua grega, ela não quer significar só isso. Ela quer significar aquele espaço aberto onde eu posso caminhar mais. É como se fosse assim, no nosso entendimento em português, quando eu olho para o mar e eu entro no mar e me molho, eu ficasse chateado que eu estou molhado por pouca água. Enquanto que no entendimento grego, eu teria uma alegria porque tem muito mais água para eu me molhar com ela ainda. Então, a palavra mistério, quando ela indica mistério, na teologia, ela não é uma coisa negativa. Então, o que eu não consigo saber de Deus. Mas o que eu não sei sobre Deus me chama a procurá-lo muito mais. Então, a primeira ideia, do ponto de vista bíblico, fundamental, sacramento, ele indica alguma coisa dessa riqueza de Deus que ultrapassa a sua realidade, é insondável para a gente, como é que é Deus nele mesmo, como é a Trindade nela mesma. Isso tudo é coisa que a gente não alcança por conta própria, sozinho. Mas, ao mesmo tempo, ele revelou para a gente. Então, desse grande mar que é Deus, ele deixa a gente se molhar e ainda tem muito mais água que a gente pode mergulhar, que a gente pode abraçar, brincar nela, como alguém que brinca no mar, brinca numa piscina, né? É claro que Deus é melhor ser comparado ao mar e não a uma piscina. No avançar das coisas, então, aqui eu estou pulando assim vários detalhes, vamos supor, Tertuliano foi aquele que organizou melhor essa palavra mistério, e algumas dessas anotações que eu coloco aqui vêm de Tertuliano. Mas esses detalhes, assim,
acaba cansando bastante e eu vou deixando um pouco de lado. E conforme houver perguntas, a gente vai respondendo. E o que eles vão perceber, Tertuliano, por exemplo, né? É que todos os mistérios de Deus a gente compreende naquilo que Jesus revela. Então, acaba sendo Jesus o grande sacramento para nós. Então, tudo que a gente pode saber de Deus, tudo que a gente pode tocar de Deus, tudo aquilo que a gente pode entrar em comunhão de Deus, a gente encontra em Cristo. E a igreja, ela não fica no lugar de Cristo. Ela não substitui o próprio Cristo, porque ele continua agindo através do Espírito. Então, o que a igreja faz? Qual que é a grande missão dela? É manifestar, é visibilizar aquilo que Jesus continua fazendo entre nós. E aí, como nós somos, por exemplo, pessoas que precisam ver, sentir, ouvir, cheirar, tocar, saborear, porque isso é a nossa condição existencial, a igreja ela vai abraçar algumas realidades que são sensíveis e mostrar que nessa sensibilidade está também a ação de Cristo entre nós. E aí a igreja ela vai reconhecer nas ações de Cristo esses grandes sinais da presença de Deus em nós. Aí entra uma pergunta. Então a igreja já de cara, na primeira semana depois da ressurreição, ela já falou, nós acreditamos em 7 sacramentos? Não. Exatamente desse modo, desde o começo, não. A igreja sempre celebrou os sacramentos, mas ela nunca parou para contar quantos ela acreditava. Então, se vocês olharem assim um pouco a história dos sacramentos, vocês vão ver que Santo Agostinho dizia que a palavra de Deus é um sacramento. Ué, quando eu escuto a palavra, quando eu leio a palavra, eu não estou, através de alguma coisa que eu consigo ver, o texto escrito, ou a palavra pronunciada, eu não vou muito além em sentir Deus, escutar Deus, me colocar em comunhão com Ele. A palavra é um sacramento. Quando eu vou visitar um doente, por exemplo, eu tenho ali uma realidade bastante sensível. Uma pessoa acamada, uma pessoa que antes tinha tanta força e agora precisa para tudo de outra pessoa. Essa pessoa não é sacramento também da minha condição, daquilo que eu tenho que me entregar nas mãos de Deus, o quanto eu tenho que me colocar no colo de Deus? Essa pessoa não é para mim também um sinal eficaz e que me faz entrar em comunhão com Deus? Também é. Então, durante muito tempo, várias coisas eram entendidas e chamadas de sacramento. Quer dizer, elas ajudavam a gente a perceber, elas manifestavam aquilo que era a ação de Deus em nós, a ação de Cristo em nós. Agora, se eu fico chamando tudo de sacramento, também não sei exatamente o que eu posso chamar de sacramento ou não, fica bastante confuso. Então, vai havendo um momento que a igreja ela vai afunilando isso. Mesmo ela tendo, né, que é a pergunta de vocês, e os 7 sacramentos? Desde o começo, a igreja sempre celebrou cada um desses sacramentos. Mas ela não tinha necessidade de parar e fazer uma lista. Isso eu vou chamar de sacramento, isso eu vou chamar de sacramental. Já já a gente vai ver a diferença de um e do outro, mas sacramento é, independente de como eu receba, Deus está agindo. No sacramental, eu preciso me envolver mais, porque não é garantido o próprio gesto. Por exemplo, se você me traz uma criança e você diz, eu preciso batizar essa criança, eu vou jogar água na cabeça da criança e vou falar, fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está batizado? Está batizado. Se eu fiz com pressa ou se eu não fiz com pressa, se, sei lá, a gente cantou ladainha ou não cantou ladainha, há um efeito que ele acontece por si só. Então, o sacramento, ele acontece pela força dele mesmo. Agora, já me aconteceu, não vou dizer onde, mas foi lá no Alasca, que eu fui chamado para abençoar uma casa. E quando você vai abençoar uma casa, se supõe que você está lá como padre, a família vai estar reunida, ou pelo menos a pessoa dona da casa, e vai te acompanhar na oração. E aí, quando eu entrei naquela casa, a senhora me recebeu muito bem, né? E falou,
pode andar à vontade, jogando água benta, eu estou ali cuidando das coisas da cozinha, pode ir rezando e abençoando a minha casa. A bênção de uma casa, ela não é um sacramento, mas ela é um sacramental. Só que o sacramental vai exigir muito mais o envolvimento de alguém. Então, como é que você pede para alguém vir abençoar a sua casa se você mesmo não vai rezar? Então, esses elementos, aos poucos, a igreja ela foi peneirando e dizendo quais são os sinais que realmente provocam, realizam em mim a ação da graça de Cristo. E quais são outros sinais que podem me despertar, me ajudar a rezar mais, mas que não têm o efeito garantido pela própria celebração do sacramento. Então, a gente vai fazer uma distinção entre sacramento e sacramental. Nessa anotação aqui, então, eu faço uma pequena síntese daquilo que é um pouco a introdução para quem não leu nada do catecismo. Então, Cristo age, a igreja manifesta. Então, quando a gente batiza, Deus assumindo aquela criança, fazendo ela participar da sua natureza divina, é Deus agindo, mas a igreja visibiliza. Através da água derramada na criança, ou da criança imersa na água, a criança está sendo batizada. Então, Cristo para nós é o sacramento do Pai, né? Mas a igreja, ela é o sacramento de Cristo. E sendo esse sacramento de Cristo, ela reconhece 7 sinais específicos desse agir de Cristo entre nós, garantindo para nós a sua vitória sobre o pecado, o mal e a morte. E o próprio cristão, à medida que ele vai avançando na sua caminhada de fé e vai recebendo os sacramentos, a existência dele também fala de Deus. Com todos os limites que a pessoa tem, com tudo aquilo que é o entrave do nosso pecado, da necessidade constante de renovação da vida e de conversão, mas também cada cristão ele se torna um sinal da presença de Deus. Quando a gente estudar o sacramento do matrimônio, por exemplo, né? A beleza do sacramento do matrimônio através dessas duas pessoas que se amam, eu vejo como Deus ama. Quando eu olho o marido amando a esposa e dela cuidando, eu lembro de Deus, eu lembro de Cristo cuidando do povo, cuidando da igreja. Quando eu vejo a esposa correspondendo a esse amor do esposo, eu penso na igreja respondendo a esse amor que Deus tem por ela. Então, quer ver o amor de Deus no mundo, olha para um casal que se ama, olha para um casal cristão que vai revelar essa presença do amor de Cristo. Com todos os limites que tem, mas vai revelar essa força da presença de Deus entre nós. Então, aqui é um pequeno esquema, ele é sintético, mas ele ajuda a gente a entender os sacramentos dentro também da sua própria história. Então, se você me pergunta, padre, quando é que a gente tem assim notícia mais organizadinha, que a igreja ela entende que 7 sinais são esses sacramentos, como a gente diz hoje? Por volta lá do ano 1000, mais ou menos, isso vai ficando muito mais claro, por uma necessidade de dizer que nem tudo é sacramento. Algumas coisas são parecidas, mas têm uma força menor e tem essas 7 realidades que são o próprio sacramento de Cristo. Certo? Aqui o meu travou. Agora foi. Eu acho que o de vocês também foi. Deixa eu olhar. Confirma com joinha. Perfeito. Então, tá bom. A gente teve um problema na reforma luterana, isso a gente vai ver depois também quando olhar quais são os batismos que a gente pode dizer que são válidos ou não, né? Mas a doutrina como a gente conhece, então, assim, a doutrina é a explicação que a gente tem sobre os sacramentos, formulada, arrumadinha, redondinha, como a gente conhece, é a partir do Concílio de Trento. Não que antes a igreja não soubesse o que eram os sacramentos, mas foi nesse momento, por causa da contestação de Lutero, que a igreja precisou dizer, nós cremos dessa maneira. Então, faço sempre essa menção, né? É importante. As igrejas sempre celebraram, tanto a igreja oriental como a igreja no Ocidente, sempre celebrou os 7 sacramentos, como a gente conhece. Mas demorou para ter uma doutrina explícita. Pensa assim,
Quando é que você tem que dizer quem é você? Quando você se confronta com alguém que te questiona. Mas você é você e pronto, você vive a sua vida. Quando é que você para pensar no seu joelho? Quando o joelho está doendo. Então, tem muita coisa que é uma realidade tão presente e tão fundamental que você só para pensar nela quando você está tendo algum problema. Tá certo? Depois, eu já falei isso na introdução, mas é um ponto importante isso. Às vezes, dá pano para manga numa discussão com um cristão não católico, por exemplo. A igreja sempre acreditou que cada sacramento foi instituído por Cristo. Mas em que sentido? Que a gente encontra na vida de Jesus, no seu agir, esse grande gesto que a igreja explicita, manifesta como a permanente ação de Cristo entre nós. Então, eu posso dizer que Cristo instituiu os 7 sacramentos, sempre pensando isso no sentido teológico, não meramente histórico. É histórico? Lógico que é, porque remonta à própria vida de Cristo. Mas é eminentemente num sentido teológico. E isso é um ponto que a gente precisa sempre ter clareza, porque é onde também muita gente vem rebater algumas coisas. Dito isso, a gente vai entrar nesses 3 sacramentos aqui, lembrando, né, que a gente sempre fala de sacramento que imprime caráter e sacramento que não imprime caráter. Caráter aqui não é no sentido moral. Significa uma marca que não se desfaz e que você não pode receber novamente essa marca. Então, quais são os sacramentos que colocam a gente numa condição que você pode até viver indignamente, mas não é que você perde aquele sacramento. Então, quando eu recebo o batismo, eu não posso ser batizado novamente. A marca do batismo não se apaga. Quando eu recebo a confirmação, há também aí uma marca que não se apaga. Eu já fui confirmado, tá certo? Depois, por exemplo, quando alguém é ordenado padre, também recebe uma marca que não se apaga, né? Então, são 3 sacramentos aí que produzem um caráter indelével, uma marca que não se apaga. Diferente da Eucaristia. A Eucaristia eu recebi uma vez, mas semana que vem, depois de amanhã, posso receber novamente. Posso ser batizado tantas vezes quanto eu quiser? Não. Mas eu batizei e aí eu fraquejei na fé. Não, então você se confessa, não vai precisar se batizar novamente, tá certo? Por que eu coloco os 2 juntos, né? Porque, historicamente, então vocês já sabem que esses números grandes aqui são aqueles parágrafos do catecismo, que a gente não fala a página, mas a gente fala o número do parágrafo. Então, vocês podem pegar para confirmar também, caso estejam com o catecismo aí do lado. Por que eu coloco esses 2 juntos? Porque tudo aquilo que o sacramento da crisma oferece é a plenitude, é a perfeição, o aperfeiçoamento, é o elemento a mais daquilo tudo que dá no batismo. Tanto é verdade que antigamente, né, quando o bispo batizava, ele já crismava. Quando o padre já batizava, ele mesmo já crismava. Como foi havendo uma necessidade de sempre ter uma presença maior do bispo na comunidade para dar aquela característica de confirmar na fé, né, que é a função apostólica, então, aos poucos, o batismo ele foi separado da crisma. Mas tem muita gente que a gente conhece, que é mais idosa, que quando foi batizada, foi crismada. E era uma coisa só, os mesmos padrinhos de batismo também já tinham sido ali padrinhos de crisma. Depois, quando você começa a ter uma dificuldade de ter que evangelizar mais as pessoas, de perceber que nem sempre as pessoas são educadas na fé só porque estão num ambiente cristão, você vai tendo aí uma separação pedagógica e também uma separação litúrgica, ritual. O texto, como eu tiro ele da versão do site do Vaticano, ele está no português de Portugal, então tem hora que eu arrumo, mas nem sempre a gente consegue trocar todas as letras, né? Então, aqui diz: o santo batismo, tá? Baptismo, mas é o santo batismo, é o fundamento de toda a vida cristã. Quer dizer, não dá para eu ser cristão sem passar pelo batismo.
A gente vai ver, quando falar do sacramento do matrimônio, por exemplo, que quando as pessoas se casam e um é batizado e o outro não é batizado, o casamento é válido, ele tem todas as suas notas de direitos e de deveres, mas ele não é sacramento. Eu sei que isso dá uma certa confusão, isso a gente vai ver sem ser a semana que vem na outra, mas porque sacramento só pode haver entre cristãos. Então, há todo um vínculo, toda uma importância, mas quem pode manifestar Cristo no mundo só pode ser o cristão. Então, se é uma união entre um batizado e outro não batizado, ela tem todo o seu valor, a sua unidade, indissolubilidade, mas falta ainda a sacramentalidade. Tá? Mas isso a gente vai olhar quando falar sobre o matrimônio. Então, o santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã. Então, ninguém vai se tornar santo se antes não tiver recebido o batismo. Claro que Deus tem os caminhos dele para manifestar tanta outra coisa. Porém, a gente está falando aqui dentro da vida cristã. Eu quero ser padre, primeiro eu tenho que estar batizado. Eu quero, sei lá, qualquer outra coisa, eu quero me confessar, primeiro eu tenho que ser batizado. Então, é o pórtico da vida no Espírito. E a porta que dá acesso aos outros sacramentos. Então, quando perguntarem, o que é necessário para ser crismado, é necessário que primeiro seja batizado. Pelo batismo, somos libertos do pecado e regenerados como filhos de Deus. Tornamos-nos membros de Cristo e somos incorporados na igreja e tornados participantes na sua missão. Tem aí uma citação em latim, mas a tradução já segue. O batismo pode definir-se como o sacramento da regeneração pela água e pela palavra. Aqui a gente tem todos os elementos que são fundamentais para a gente pensar por que a gente é batizado. É para ser purificado do pecado, é para ser gerado de novo como filho de Deus, é para fazer parte da natureza divina, para ser incorporado na igreja, para se tornar membro de Cristo e tudo mais. Aqui é a descrição do valor fundamental do batismo, dos seus efeitos entre nós. Eu estou vendo alguma pergunta? Sim, alguém comentando há quanto tempo foi batizado. Tal. Legal. Quando a gente olha a definição do sacramento da crisma, então, você fala o crisma, a crisma. Para quem não está acostumado com a diferença, é muito simples. O óleo é o crisma. O gesto, o sacramento, o movimento ali de passar óleo na cabeça é a crisma. Então, eu vou receber o sacramento da crisma. Eu vou receber o sacramento da unção. Eu vou receber o sacramento do crisma. Não é exatamente a forma mais correta, mas é entendível que é o sacramento com aquele óleo do crisma, tá certo? Mas a forma mais correta, quando eu vou falar o nome do sacramento, é o sacramento da crisma, forma feminina, é a unção. E aí, o que o catecismo fala, né? O 1285, ele é um pouquinho maior, ele retoma a elementos anteriores, mas quando vai falar do sacramento da crisma, ele diz assim: com efeito, os batizados pelo sacramento da confirmação, e aqui eu coloco na forma negrito para poder destacar mais, então o destaque é meu, são mais perfeitamente vinculados à igreja. Então, já são vinculados pelo batismo, mas pela crisma são mais perfeitamente vinculados. Enriquecidos com uma força especial do Espírito Santo, e deste modo ficam mais estritamente obrigados a difundir e a defender a fé por palavras e obras como verdadeiras testemunhas de Cristo. Esse aspecto do mais que aparece aí, ele é essencial. Então, a crisma vai me dar tudo aquilo que o batismo me dá, porém de uma maneira mais perfeita, de uma maneira mais clara, mais evidente. A que a gente associa isso? É por isso que a crisma ela tem essa cara muito forte de ser um sacramento quando você começa a tomar decisões. Por isso ela hoje, né, é dado quando você
está entrando na adolescência, quando você faz escolhas e você luta por aquilo que você acredita, você tem opinião própria, você já não faz como todo mundo faz, mas você faz do seu jeito. Então, por isso que o sacramento da crisma, ele geralmente é associado a esse início da adolescência, porque significa um momento em que a gente quer dar um rumo direito à nossa própria vida. A gente vai olhar agora a estrutura da celebração desses sacramentos. E aí também eu faço igualzinho, tá? Quando você vai olhar os sacramentos, geralmente eu posso dividir o rito sacramental em 3 momentos. Tem tudo aquilo que eu faço para preparar o momento central, e depois do momento central, tudo que eu faço para explicar o que foi que aconteceu. No sacramento do batismo, isso fica ainda muito mais evidente. No sacramento do matrimônio, também a gente identifica bem isso. No sacramento da ordem também, na crisma, né? Então, o que são os ritos preparatórios? Então, à esquerda, a gente está pensando na liturgia do batismo, à direita, na liturgia da crisma. Como eu estou trabalhando os dois juntos, acho que fica legal a gente pensar. Então, vamos olhar o rito essencial, é o rito sacramental, é o que está no meio aí. Então, o que é essencial para uma pessoa ser batizada? Eu já sei que é ela não ter sido batizada antes. Ninguém que já foi batizado pode ser batizado de novo. Então, alguém que não foi batizado, o essencial é que receba a água e a fórmula do batismo. Então, água não dá para ser outra coisa. Eu consegui um perfume diferente. Não pode. É água, né? H2O, como a gente falaria. Quanto de água? Não interessa. Tem que ser água. Pode ser muita água. Então, imerge lá na piscina. Ou pouca água. Uma criança na UTI neonatal, o padre entra, a enfermeira dá lá num copinho de café, 3 gotinhas, 4 gotinhas, né? O fundinho mesmo do coisa, você vai fazer o batismo com aquela quantidade de água tocando a mãozinha da criança, né? E você vai ter a fórmula própria. Fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é o essencial. Então, se tem alguém morrendo e não vai dar tempo e eu quero batizar essa pessoa, uso essa fórmula. A água, 3 vezes, né? E a fórmula, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Agora, há alguns gestos, e aí pensando, então, dentro de um momento, de uma celebração com a comunidade, porque o sacramento, ele sempre tem uma característica pública dentro da comunidade, não é pública para qualquer um, é dentro da comunidade. Então, tem aqueles gestos que eu faço antes que me preparam para entender o sacramento. Então, por exemplo, quando inicia o batismo, dentro da missa ou fora da missa, o padre pergunta para os pais qual é o nome das crianças, né? É a eleição, você vai chamar a criança pelo nome. Os pais se comprometem, os padrinhos se comprometem, a comunidade se compromete. E você encerra aquele momento com o sinal da cruz. Fulano, nós te acolhemos na comunidade cristã. Então, isso é um pequeno gesto, né? Ela não está sendo incorporada à vida divina, não está sendo acolhida dentro da comunidade, não vai ser membro do corpo de Cristo, membro da igreja. É o primeiro gesto. Mas depois também tem aquele momento em que o padre vai impor as mãos, vai dizer que os pais e padrinhos também podem, vai fazer uma oração pedindo a libertação dessa criança do mal. Isso é um exorcismo. Um exorcismo simples, não é exorcismo de filme, né? Mas é uma súplica para que Deus livre essa criança do mal. E lembra justamente que pelo batismo nós somos libertados do domínio do mal. Nós somos libertados de todo o pecado. Depois, a unção com óleo dos catecúmenos, é aquele óleo dos que vão ser batizados, né? Dos catecúmenos, e que a gente unge no peito. Tem toda a ideia, por exemplo, o óleo como aquilo que é a ação de Deus e que faz as coisas funcionarem melhor. Então, você pode ter muita força e inteligência, mas se não deixar Deus agir na sua vida, as coisas se perdem, como quando falta óleo no motor de um carro, óleo na dobradiça de uma porta, pode ser coisa nova, mas se faltar o óleo, as coisas se estragam. Então, um cristão
se não deixar que Deus molde as suas ações, ele vai se perder, mesmo que tenha força, inteligência, tanta coisa. Tem o gesto da bênção da água, que pode ser feito na hora do batismo. Pode a água ter sido abençoada na vigília pascal e ser usada ao longo do ano. Tem aquele momento que os pais e padrinhos fazem as promessas batismais, né, para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado, renuncio essa parte. Esses gestos todos preparam aquilo que é o essencial e o sacramental, né? Que é o momento do batismo, quando você derrama, imerge a pessoa com água e fala a fórmula: fulano, fulana, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois que alguém é batizado, ele se tornou cristão. E agora, então, vamos mostrar o que é o cristão no mundo? Então, esses gestos que vêm depois, eles dão visibilidade àquele elemento essencial. Então, a unção com o santo crisma, veja, o óleo que vai usar no outro sacramento depois, mas já acontece aí uma unção. É na testa, né? Aquele óleo perfumado. E ela vai lembrar o quê? Que você, unido a Cristo, participa daquilo que é de Cristo. Ser sacerdote, profeta e rei. Então, você santifica, você reza. Você é aquele que fala em nome de Deus, aquele que escuta, e aquele que fala em nome de Deus. Você é aquele que ajuda a organizar o povo. Então, sacerdote, profeta e rei. A veste, você está revestido de Cristo. É uma vida nova que começa, é a veste branca. A vela, um dos nomes do sacramento do batismo, iluminação. Não estou mais nas trevas, não estou mais no domínio do mal. O sal, o cristão é o sal do mundo, vai perceber o sabor das coisas de Deus. O éfeta, que é aquele momento que faz o sinal da cruz no ouvido e fala: abre-te. Toda a sua vida deve estar aberta a Cristo Jesus. Faço todas essas coisas? Não faço? Depende, né? Pode ser. Eu, por exemplo, não gosto de fazer isso já antes da pandemia, o gesto do sal. Eu tenho preocupação tanto de pôr a minha mão na boca da criança, mas como a criança se engasgar com sal. E tem história de criança, não só criança, mas adulto, vai comer um ovo cozido, põe lá e sem querer puxa o sal e se afoga, né? Lá, como o pessoal fala, se engasga. O éfeta, pôr a mão na boca da criança, fazer o sinal da cruz, pode não ser muito adequado, né? Do ponto de vista sanitário. Isso antes da pandemia eu já não fazia, né? Então, há alguns gestos que podem ser omitidos. Você vai batizar uma criança dentro de um hospital, você não tem tanto tempo e nem tanto, não é nem tão conveniente, né? Tanto é que a gente orienta que seja feito o batismo de emergência e depois, se a criança sobrevive, o adulto sobrevive, na igreja com o sacerdote, ele recebe os outros gestos para compor também a história dele com o sacramento. Então, aqui sobre o sacramento do batismo. Quando a gente olha o sacramento da crisma, e talvez fica mais difícil a gente lembrar, talvez não, né? Os catequistas sofrem tanto, então acabar de lembrar cada um desses gestos, a preocupação é o dia que o bispo vem, a gente fica preocupado com um monte de coisa. Mas qual que é o rito sacramental? O elemento essencial, né? Enquanto no batismo é a água e a fórmula, no crisma, na crisma, olha aqui eu falando errado também, na crisma, o essencial é o momento que o bispo põe a mão na cabeça daquele jovem, faz o sinal com a cruz e diz: fulano, fulana, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Isso é o essencial. Agora, quais são os gestos que preparam? Tem aquela oração que o bispo faz de mãos estendidas, se tiver mais padres, ele também pede que formem como que uma coroa com o bispo, né? Um gesto de intercessão, de bênção, invoca o Espírito Santo, é um gesto preparatório. Aquele que está unido a Cristo, que vai para a batalha, né? O beijo da paz aí, mas também, antigamente, correspondia a levar um tapa no rosto, né? Não um tapa forte, mas era um tapa de que você está sendo enviado para a luta, para a batalha, para o campo do testemunho, como a gente falaria. Então, olha como são dois sacramentos distintos, mas assim muito ligados entre si, né? A crisma completa o sacramento do batismo. Alguns pontos importantes aqui para a gente, depois eu acho que apareceria nas perguntas,
mas acho legal a gente comentar. Você encontra no Novo Testamento duas coisas, duas expressões sobre o batismo. Então, no final do Evangelho de Mateus, ide por toda parte, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse texto de Mateus, fiquem muito em paz, nós temos a chamada fórmula do batismo. Então, nosso Senhor, quando deixa essa missão aos apóstolos, ele disse como a gente batizaria, dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas vocês vão encontrar em outras passagens do Novo Testamento o chamado batismo em nome de Jesus. Então, quando a gente olha o próprio texto, e se a gente pudesse olhar, por exemplo, a construção do texto, fica fácil você perceber. Mas, às vezes, olhando só a tradução, você fala, então, tanto faz. Então, os católicos batizam em nome da Trindade, os evangélicos batizam só em nome de Jesus. Então, não poderia ser assim. Quando aparece em Atos dos Apóstolos, mas também outras referências de cartas, essa expressão em nome de Jesus, ela corresponde para receber os benefícios de Cristo. Então, ela fala muito mais do efeito do batismo do que sobre o modo como batizar. Mas para você perceber essa diferença, você tem que entender grego e grego bíblico. Então, nas traduções, quando a gente lê, acaba tendo um pouco essa confusão, mas o próprio texto quer dizer isso. Quando Jesus fala, quando você pedir qualquer coisa em meu nome, está dizendo o quê? Em comunhão com ele. Então, eu sou batizado para estar em comunhão com a redenção de Cristo. Isso é o efeito. Mas o modo de batizar eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outra coisa importante é sempre que as pessoas saibam, né, que se trata de uma situação de emergência, que você não tem garantia de quanto tempo a pessoa vai sobreviver, aquela criança vai sobreviver, ou mesmo um adulto, é quem está perto que batiza, né? Às vezes as pessoas vão correr atrás de um padre, de um diácono, de uma freira, e até encontrar, às vezes a criança já morreu, né? E depois de falecido, não tem batismo para os falecidos. E às vezes gera aí um grande sofrimento, uma grande amargura. Então, se vê que a situação é muito grave, há uma dificuldade de encontrar, qualquer pessoa pode batizar, né? E é curioso porque mesmo que a pessoa nem tenha fé, mas se ela fizer isso pelo desejo dos pais, né? Às vezes pode ser uma enfermeira, ela tem acesso àquela situação e, olha, eu vou batizar, é claro que ela tem que saber o jeito de batizar, mas aí é outro detalhe. Vocês que são catequistas, mas aqui eu digo assim, pelo menos nas paróquias onde eu andei, eu sempre peço que quem faça isso seja secretária com a minha orientação. Mas vocês vão receber crianças na catequese e que, da hora que começa a trazer documentação, aí você olha lá uma certidão de batismo, aí você olha um nome estranho, tem alguma coisa esquisita, e você fica na dúvida, ou se a criança veio realmente de uma família, de uma outra igreja cristã, e esse batismo serve ou não serve, vale ou não vale, né? Então, tem várias coisas para a gente pensar, não é uma coisa muito simples, mas coloquei aqui uma lista, pelo menos para a gente entender e discutir algumas coisas. Tem algumas igrejas cristãs que, quando elas batizam, o batismo é válido. Então, você não vai inventar nada, não vai batizar sob condição, você simplesmente vai receber essa criança já batizada, porque é cristã, dentro de um processo de catequese, para ela receber a primeira comunhão, por exemplo, ou ser crismada. Então, quais são essas igrejas que batizam validamente? A gente não tem nenhum direito de duvidar, porque elas batizam com a mesma intenção que a Igreja Católica batiza, com a mesma fórmula e tudo, né? As chamadas igrejas orientais ortodoxas, né? Porque a gente tem as igrejas orientais católicas, mas tem as ortodoxas, que são aquelas que não têm muita comunhão, não tem nem comunhão com o Papa, né? Não tem o vínculo com o Papa. A chamada igreja veterocatólica, que não é exatamente a igreja brasileira, mas é uma igreja católica que não aceitou o Concílio Vaticano II, tem aí uma... então, ela não é em comunhão com o Papa, mas tudo que ela faz é válido, né? Pode ser ilícito, mas é válido. Então, é um batismo que você não vai poder duvidar,
A Igreja Episcopal do Brasil, chamados anglicanos, né, que são ligados à Igreja da Inglaterra, também batizam validamente. E aí tem duas situações de igreja evangélica luterana, mas aqui entendam que é uma igreja luterana de vínculo com os protestantes daqueles daquele primeiro momento, né? Quando eu falo primeira linha, não é de desprezo à segunda linha, mas é daqueles que são do movimento luterano, por um motivo ou outro, tem nomes diferentes, mas também batizam validamente, e a igreja metodista. Tem outras igrejas que elas batizam, tem o mesmo rito que a gente, mas não dão o mesmo valor ao batismo. Então, por isso que na própria igreja, às vezes as pessoas nem são batizadas, então não é obrigatório. Então, tem aí uma certa confusão em relação a esses batismos, que você vai ser melhor batizar sob condição, né? Ou duvidar do batismo, né? Mas batizar sob condição é quando, se você já foi batizado, tudo bem. Se você não foi batizado, está sendo batizado agora. Vamos supor. Há um tempo atrás, recebi alguém e que estava às portas de se casar e a situação da pessoa era muito confusa. E aí você não consegue dizer com clareza que tinha certeza que o fulano não foi batizado. E aí, também, se ele já foi batizado, você não pode batizar de novo. E aí, como é que você faz? Então, o padre faz o batismo sob condição. É mais ou menos isso. A gente pede autorização, né? Tem que ter toda uma instrução. Mas é fulano. Se você não foi batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parece uma bobeira de linguagem, mas tem um valor muito forte. Quer dizer, se você não foi batizado, eu estou te batizando. Se você já foi batizado, isso daqui é apenas um cuidado nosso para que uma pessoa não receba um sacramento, faltando o sacramento primeiro, que é o batismo. Então, essas igrejas, a gente tem aí uma dificuldade, porque elas não dão o mesmo valor sacramental. Depois tem outras que aí a gente deve ter realmente dúvida, no sentido de não aceitar esse batismo, portanto, você batiza, né? São essas igrejas pentecostais unidas do Brasil, as chamadas igrejas brasileiras, né? Então, todo mundo que não conseguiu batizar na própria paróquia e foi parar não sei aonde, no lugar lá onde todo mundo dizia, geralmente era igreja brasileira, você vê que a certidão dessa paróquia, ou ela tem o nome de um santos assim, bem, né, diferente, mas nunca vem vinculada a nenhuma diocese. Toda paróquia, ela sempre coloca diocese de Mogi das Cruzes, diocese de, sei lá, São Miguel Paulista, arquidiocese de São Paulo, e essas daí elas estão simplesmente soltas, né, porque não tem esse caráter. E os mormons também, porque não vê em Jesus Cristo o Redentor, então o batismo, mesmo que batizem, não é batismo no sentido que a gente fala sacramental. E aí essas outras também, quando batizam, batizam de maneira inválida, porque nem acreditam em Jesus ou tem aí algum outro elemento mais complicado. Sobre o batismo e Eucaristia, são esses elementos aqui, a gente passa batismo e crisma, né? Agora para Eucaristia. Bom, quando a gente fala da Eucaristia, aí dá um trabalho grande, né? Porque a Eucaristia é o centro de tudo. Mesmo que o batismo seja o primeiro sacramento, tudo se direciona à comunhão com Cristo. Então, lá no Catecismo 13:24, ele diz isso. A Eucaristia é fonte, então é dela que nasce toda a vida cristã, e é o cume, é o ponto mais alto, é o maior desenvolvimento da vida cristã. Os restantes sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e obras de apostolado, estão vinculados com a Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam. Então, tudo que a igreja tudo que a igreja faz, todos os trabalhos que tem na igreja, tudo se direciona sempre à Eucaristia. Com efeito, na Santíssima Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da igreja, isso é, o próprio Cristo, nossa paz. E aí, sempre quando a gente fala da Eucaristia, tem essa característica importante da presença real, né? É todo o Cristo que nós encontramos ali, né? De uma forma sacramental, mas é todo o Cristo que está lá.
seu corpo, sangue, alma, divindade. E isso faz da Eucaristia um sacramento que dá tanto trabalho da gente, às vezes, explicar e poder falar. Como é que eu fiz aqui a apresentação para facilitar? A gente vai repassar os nomes, conforme tem lá no catecismo, eu não peguei todos, acho que eu peguei os que eu achava assim, melhor para destacar. A gente vai olhar um pouco a estrutura da missa e depois alguns detalhes também de explicações mais particulares. Então, quando a gente fala sobre os sacramentos, quase todos eles têm pelo menos 1, 2 nomes, né? Batismo, pode ser iluminação, né? A crisma, confirmação, confissão ou penitência. Então, cada sacramento às vezes tem mais do que um nome. A Eucaristia tem vários, tá? Um pouco por isso, né? O nome mais antigo da Eucaristia é a fração do pão. É esse primeiro que eu coloquei, a fração panis. Quando Atos Apóstolos diz que eles eram perseverantes na doutrina dos apóstolos e na fração do pão. É o primeiro nome, é o nome mais antigo. E aí vocês vão lembrar de tudo, da multiplicação dos pães, que ali já era um momento que vai fazer a gente pensar na Eucaristia. No Evangelho de São João, depois da multiplicação dos pães, a gente tem o grande sermão sobre o pão da vida. Jesus, na Eucaristia, parte o pão. É o gesto central da Eucaristia. Então, é o primeiro nome que a gente tem para esse sacramento, é a fração do pão, o partir o pão. Também tem o nome de ceia do Senhor, quando a gente pensa no momento em que Jesus instituiu a Eucaristia, no lava-pés, naquele momento da Quinta-feira Santa. Então, ceia sempre evoca a ideia de comunhão, a ideia de festa, a ideia de participar do mesmo destino. Jesus ainda coloca que aquela ceia, ela se abria para a ceia definitiva no reino do Pai. Quando eu uso a palavra Eucaristia, essa palavra é uma palavra grega e ela significa ação de graças. É o sacramento do agradecimento por excelência, né? Quer agradecer a Deus, Eucaristia. Essa é a forma maior de qualquer agradecimento que tem. Por isso aí, só que assim, também no morro nem sofro mais com isso, né? Quando alguém diz assim, vamos celebrar uma missa em ação de graças. Então, você tem aí realmente um pleonasmo, né? Porque missa é Eucaristia, que já é ação de graça. Mas, né, que dor que causa, né? Mas as pessoas falam, realmente, é um pouco repetitivo, mas por causa de missa ser uma palavra, uma expressão muito direta do latim, e ação de graças tem em português. Então, a gente junta coisas assim e elas ficam empareadas, né? É chamado também de santo sacrifício, e isso é importante para a gente entender que a Eucaristia ela tem um caráter sacrificial, e, portanto, ela não é uma farra. Mesmo ela sendo ceia, mesmo ela sendo uma grande festa e um louvor, ela não deveria ter cara de farra, porque é sempre um sacrifício. É sempre a gente se colocar diante do Calvário e, novamente, o nosso Senhor, não novamente uma outra vez, mas permanentemente, ele atualizar o seu sacrifício por nós. Também pode ser chamada de Santa Liturgia, Divina Liturgia, né? Porque é uma liturgia, é um ritual, é uma obra realizada por nós e que é santa, não é de qualquer forma. A palavra liturgia, ela significa um trabalho, uma obra realizada pelo povo ou em benefício do povo. A gente chama de comunhão no sentido de que ela traz comunhão, coloca a gente em maior comunhão, ela nos deixa em comunhão com Cristo, com a igreja, né? Por isso tem esse nome, acho que isso daí não tem nenhuma novidade. Missa, ela é por causa da fórmula em latim. Quando termina ide em paz, a gente fala isso em português, mas em latim é ite missa est. Quer dizer, ide, estão enviados. Agora vão lá para a missão, faz parte da missão de vocês. Então, eu vou à missa, eu vou àquela celebração que me lembra que estou em comunhão. São nomes, né? A gente pode aí ficar bastante tempo comentando sobre isso. Vale a pena a gente olhar a estrutura da Santa Missa. Vocês têm uma parte no catecismo
que faz a gente entender que tudo que a gente vê hoje na missa não muda desde o começo. A única coisa que foi acrescentada de diferente, a gente pode falar dos ritos iniciais e os ritos finais. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de celebrar missa na casa de algum doente, mas isso me faz me sentir muito bem, porque me lembra os primeiros jeitos de celebrar a missa era nas casas. Então, você praticamente, não que eu faça já começando a liturgia da palavra, mas tem coisa que só foi aparecendo na liturgia da igreja quando você vai tendo as grandes igrejas, as grandes construções. Mas sempre começava da liturgia da palavra. A gente está aqui para escutar nosso Senhor. E nosso Senhor fala no Antigo Testamento, nosso Senhor fala de maneira iminente no Novo Testamento. A gente leva o louvor a Deus e entra em comunhão com Ele. Isso era essencialmente a estrutura da missa. Como vocês podem olhar no catecismo, tem uma descrição bonita de São Justino. À medida que a igreja ela vai ganhando o seu espaço para celebrar, a gente vai tendo alguns elementos ficando um pouco mais complexos. A gente precisa de alguns ritos que ajudem o povo a entrar em sintonia, e ainda vai ter uma transposição de coisas que o padre rezava e que o povo começa a rezar com o padre. A gente não está fazendo aqui um curso da missa parte por parte, mas para vocês terem uma ideia, o ato penitencial ele era antes uma oração de sacristia que o sacerdote rezava. Era um momento dele de reconhecer o seu pecado antes de celebrar os sagrados mistérios. Com o tempo, tudo isso vai sendo também partilhado com o povo. O hino de louvor, que está dentro dos ritos iniciais. Ele era antes um hino cantado somente pelo Papa. Depois foi permitido que os bispos cantassem e depois os sacerdotes. E hoje o povo põe samba no lugar do hino de louvor, porque não conhece, às vezes, a história, né? E é uma pena. Não estou falando aqui dos detalhes da liturgia da palavra, aqui estou falando apenas dos grandes blocos. Então, quando eu começo a ter uma missa que é celebrada num ambiente maior, eu tenho necessidade de ritos que me preparem até a liturgia da palavra. E depois também, terminando a comunhão, como é que a gente encerra? Então, você vai tendo o desenvolvimento dos ritos finais. O que é legal a gente pensar? Os ritos iniciais, eles têm uma função de criar entre nós conexão. Então, você vai pensar a saudação que o presidente vai fazer, primeiro ele vai beijar o altar, a saudação ao povo, ato penitencial, hino de louvor, até o oremos, que é aquela oração que a gente chama de oração coleta, porque é a oração que conecta, que liga, que recolhe todas as intenções nossas, mas principalmente a intenção da igreja para aquele dia, que é o próprio do tempo, a celebração daquele momento. Isso, rito inicial. Os ritos iniciais podem sofrer alterações. Então, por exemplo, quando eu celebro o batismo na missa e faço aquele gesto de acolhida da criança, eu posso não rezar o ato penitencial, mas sempre vou ter que falar, Senhor, tende piedade de nós. Às vezes a gente já canta o ato penitencial, porque se for entender que vai falar, Senhor, tende piedade de nós, não canta o ato penitencial, o pessoal vai achar que o padre puniu o grupo de música, então fica meio confuso. No tempo da quaresma, no tempo do advento, você omite o hino de louvor. Então, os ritos iniciais podem perceber que eles têm elementos que estão presentes ou não. Liturgia da palavra, o centro disso tudo é a escuta do evangelho, é o silêncio e é a meditação, a homilia, as preces que a gente faz. Os catequistas que tiverem acesso, eu falo os catequistas, pode ser que nem todo mundo seja catequista, mas uma hora, se puderem, mexam no lecionário da paróquia de vocês. E agora eu não lembro se é o do domingo da semana, mas é um que tem a introdução do lecionário. Vocês têm um grande curso de formação da liturgia da palavra. E um dos elementos da liturgia da palavra está lá, é um item, silêncio. Ele faz parte. Não deveria o silêncio parecer que é o momento em que alguém que tem que fazer alguma coisa ainda não foi fazer. Então está o silêncio. Não, o silêncio ele faz parte da liturgia da palavra. Então você tem lá uma leitura do Antigo Testamento, tem o Salmo, tem uma leitura do Novo Testamento, se for uma liturgia de festa ou do domingo.
o evangelho, você tem lá a homilia, você tem o silêncio, você tem lá o momento da profissão de fé. Da profissão de fé e da oração da assembleia. Isso tudo é a liturgia da palavra. Quando a gente passa para a liturgia eucarística, ela é bastante complexa. Tem uma coisa interessante que é assim, quanto mais a igreja tinha a confiança de que os sacerdotes iam celebrar direito, então havia mais liberdade. Quando começou a ter muita alteração nas coisas, então foi necessário padronizar um pouco mais. Mas se você ler o relato de Justino, que está aí no Catecismo, tudo isso que a gente chama de prefácio hoje da oração eucarística era feito de uma maneira um pouco mais espontânea, né? O rito da consagração ele era sempre mais fixo, porque lembrava as palavras de Nosso Senhor. Na liturgia eucarística se compõe também ali o rito do Pai Nosso, né? O rito da comunhão. O que é legal a gente pensar? Vocês já contaram quantos pedidos tem no Pai Nosso? O Pai Nosso, como a gente reza, ele tem 7 pedidos. E aí a gente fala, livrai-nos do mal, é o último, né? E aí o padre começa, livrai-nos de todos os males, ó Pai, tal. Veja, livrai-nos do mal, e o padre acrescenta, livrai-nos de todos os males, ó Pai. Num momento muito antigo da igreja, o sacerdote, sempre quando concluía o Pai Nosso, ele retomava um dos pedidos. Então, poderia ser, por exemplo, venha a nós o vosso reino. Aí, quando terminava o Pai Nosso, livrai-nos do mal. O padre falava, venha, Senhor, o vosso reino, e hoje, permitir que tenhamos a experiência da sua presença. Ele falava isso espontaneamente. Como vai havendo um tipo de problema, então, com o tempo, se concentrou num só pedido dos 7 pedidos do Pai Nosso, né? Isso é uma curiosidade, não é aqui a liturgia parte por parte da missa, mas são alguns elementos que vale a pena a gente comentar. Os ritos finais aqui, a gente pensa a oração pós-comunhão, né? Que está dentro, na verdade, da liturgia eucarística, né? Na verdade, os ritos finais são mais a bênção mesmo e o envio. E os avisos, né, que a gente coloca, o aviso do pastel, da rifa, né? Não está bem dentro do rito da missa, mas a gente acabou colocando ali também. Vamos entrar num outro ponto. Com a reforma protestante, então, Martinho Lutero e tantos outros depois, eles acreditavam, por exemplo, que depois da consagração, Jesus estava presente na hóstia consagrada, mas tanto quanto durasse a celebração. Então, acreditavam na presença real de Cristo, enquanto aquele momento litúrgico estava ali acontecendo. E depois que se concluísse, porque já não era mais um momento litúrgico, aquele pão era simplesmente pão, né? Não é essa a fé da igreja, isso tem tanta coisa que prova que a igreja sempre acreditou na transubstanciação. Se vocês pensarem, não só os milagres eucarísticos, mas, por exemplo, o martírio de tantos santos, o próprio São Tarcísio, padroeiro dos coroinhas e dos ministros extraordinários, porque sempre a igreja acreditou que Cristo está presente no pão e no vinho consagrados, independente se é dentro da missa ou fora da missa, né? Quando você separa uma parte para ser colocada no sacrário, para ser levada para os enfermos ou para os presos, é porque você acredita que Cristo continua ali. Porém, no Concílio de Trento, por causa dessas coisas, então você tem o desenvolvimento, a explicitação dessa doutrina, né? Então, eu separei esses 2 trechos aqui. O Concílio de Trento resume a fé católica declarando: porque Cristo, nosso Redentor, disse que o que ele oferecia sob a espécie do pão era verdadeiramente o seu corpo, sempre na igreja se teve esta convicção que o Sagrado Concílio de novo declara: pela consagração do pão e do vinho, opera-se a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. A esta mudança, a Igreja Católica chama, de modo conveniente e apropriado, transubstanciação. Então,
a mudança do pão no corpo de Cristo, do vinho no sangue de Cristo. Os protestantes não acreditam em transubstanciação, mas em consubstanciação. Quer dizer, uma substância fica junto da outra durante o ato litúrgico. A presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração e dura enquanto as espécies eucarísticas subsistirem, né? Então, por exemplo, o pão foi consagrado, ali está Cristo. Você comunga, enquanto o pão em você é pão, é óbvio que Cristo está ali com você. À medida que ele vai se dissolvendo, não é que Cristo está se dissolvendo, mas o elemento sacramental ali, a própria realidade não existindo, então também não existe Cristo. Ele vai estar presente em você de maneira espiritual. Cristo está presente todo em cada uma das espécies e todo em cada uma de suas partes, de maneira que a fração do pão não divide Cristo. Então, se você comunga no vinho ou você comunga no pão, é sempre Cristo inteiro. Se você recebe uma hóstia inteira ou um pedaço de hóstia, é sempre Cristo inteiro. Então, isso é importante, né? Às vezes o pessoal fica um pouco preocupado, né, quando recebe uma hóstia pela metade, um pedacinho. Bom, aqui a gente encerra. Deixa eu fechar aqui o compartilhamento. Parar a gravação também.